Como é que está o áudio por aí? Estou entrando agora. Deixa eu ligar um retornozinho aqui para mim, que aí fica mais fácil de eu saber como está o áudio. Então, aqui eu estou fazendo esse vídeo, já essa live, para falar sobre o livro, né, que está aí na capa, estava na capa até agora. Deixa eu ver se a gente consegue focar. Aí, 180 graus. É um livro que foi lançado há pouco tempo e eu quero falar um pouquinho para vocês. É um livro digital, tá? Só na metade do ano vai chegar, do ano que vem, obviamente, vai chegar a versão dele impressa, devido ao fato dos registros, né, o ISBN, que é como se fosse um CPF do livro e tal, ele demora um pouquinho para aparecer. Beleza? Vamos lá. O áudio está tudo ok com quem está entrando, quem não está. É isso aí. Vamos lá. Eu vou falar sobre o menu aqui, né? Ou no caso, o nosso índice do livro. Você pode achar ele no link da bio e também em todas as nossas redes sociais. A gente precisa que você acesse, né, a nossa link da bio quando terminar essa live, quando tiver material aí e tal. E daí você consegue adquirir. Ele é somente digital, ele não tem, esse livro ele não vai ter, no caso, impresso por enquanto, né? Porque você vê, como eu já falei, do ISBN, que é um CPF para o livro. Esse registro vem lá por abril, maio, e depois desse momento, então ele vai para Amazon, né? Então dá para vender na Amazon. Então, por enquanto você consegue comprar na QFI, que é um link que está na nossa bio ali. Você vai acessar, vai conseguir comprar por R$19,90 esse livro. Então ele fala assim, ó, sobre 180 graus, que é uma virada, né? 45 graus é aqui onde está a luz, 90 graus ao lado e a virada, que é falar de conversão, quando a gente vira o caminho e converge, né? Então, no índice desse livro, a gente fala sobre a busca por mudança e o impacto da fé nessa busca por mudança. Então já começa o vídeo, o livro, né, dessa forma. Eu estou olhando aqui para o chat também, tá? Caso tenha alguma pergunta, vocês podem perguntar que eu vou estar respondendo sobre o livro. Depois você, quando encontra, faz uma experiência, no meu caso foi uma experiência de um retiro, que no caso minha esposa meio que me obrigou a fazer, né? Mas deu tudo certo. E depois desse encontro, a gente começou a ver mudanças, né? Esse encontro, essa experiência com Deus. Então, por isso o nome do livro, 180 graus, né? Que ele é uma volta inteira, a gente converge. Indo por um caminho, você vira totalmente para outro, você converge. E a fé teve um grande impacto, que é o capítulo 2, então ele fala do impacto da fé. No capítulo 3, fala sobre enfrentar os vícios, né? Aqui eu cito alguns exemplos, eu nem falo tão pessoalmente de mim, porque isso é mais legal depois de uma biografia, né? Mais lá daqui a alguns anos para frente, ou algo mais direcionado. Mas nesse livro, muitas pessoas vão se identificar, porque se você não tem esses vícios, né? Seja da bebida, tem gente que tem de pornografia, tem gente que tem de jogos, tem de reclamar, vício de reclamar da vida, de reclamar de tudo. Então, todos esses vícios entram nesse terceiro capítulo aqui do livro. Então, você vai identificar alguém e tal, que já enfrentou, né, determinados problemas, né, saúde física e mental. Depois, o capítulo 4, a gente fala sobre superando os obstáculos. Né? Então, ele começa a falar, aqui a narração do livro, né, sobre os passos, né, para superar essas dificuldades que a gente tem. Tem gente que tem vício em compras, em acabar com todo o dinheiro que tem, no planejamento. Nossa, tem inúmeros vícios, né? Traição, meu Deus, tem um caminhão de vícios, tá? Então, a gente trata sobre alguns. A reunião da família, que é muito importante, porque as primeiras coisas que a gente se afasta é da família, né? E a família que eu falo é a família que vem de você. No meu caso, eu já era casado, com filho e tal, e tem toda essa volta, esses 180 graus, né, que é o nome do livro, para retornar ao aspecto familiar, né, ao centro da família. Depois, o papel da comunidade disso, que é o capítulo número 6. No papel da comunidade, a gente fala sobre o quão importante é o servir e o trabalhar, né, para a comunidade, para a igreja, para seja lá onde você ache pertinente. No meu caso, eu sirvo em retiros e acampamentos e movimentos de casais, jovens, adultos e tal,
porque é uma forma que eu encontrei de gratidão, digamos assim. E quando a gente serve e ajuda as pessoas, parece que as coisas voltam de maneira gigante e muito maior para nós, né? Eu vejo isso na minha vida. Às vezes eu abro mão de algumas coisas de trabalho, de poder estar fazendo um negócio, de talvez arranjar algumas horas mais de consultoria para estar viajando, para tocar, para estar saindo, me retirando, para estar tocando, né? E a gente faz isso de forma voluntária, às vezes até pagando, tirando do bolso, alguma coisa e tal. Mas não vem ao caso agora, vem ao caso que é muito importante para que tenha-se uma sustentação, né? E quando você tem um vício ou um problema de saúde, algo assim, de saúde que eu falo, né? Saúde mental, que a maioria dos vícios tem essa origem. A fuga de realidade, entre outras coisas. Você precisa estar reafirmando, reavivando, né? Por isso que o capítulo 2 é importante, que fala do impacto da fé nessa busca por mudança. Depois, ali no sexto que a gente está falando, que é o papel da comunidade, é muito importante porque a gente revive esses momentos, revive essas coisas todas, revive tudo isso e acaba servindo a Deus através dessa experiência, né? Então a gente serve a Deus com o intuito de levar a palavra de Deus através da música, no meu caso, para outras pessoas, através de mensagens aqui no TikTok, em outras redes sociais, mas mensagens falando do desenvolvimento, do upgrade, digamos assim, que acontece na nossa vida pós-conversão, né? Pós a gente convergir, dar essa virada de chave, essa mudança. Eu recebi um WhatsApp aqui agora de um colega que está vendo, perguntando quanto tempo faz assim dessa conversão e tal, né? Então, que eu não faço meus usos de bebida alcoólica são quase 9 anos, são 8 anos e alguma coisa. E que eu trabalho, que eu sirvo na igreja assim por essa época também, aproximadamente 8 anos, né? Então, são 8 anos de virada de chave, de mudança para melhor, para um desenvolvimento, seja espiritual, pessoal, no dia a dia, no trabalho, nos meus negócios, nas minhas coisas. Então, tudo isso me ajuda demais a mudar e a me manter, né? Então, a força da oração, que mantém tudo isso de pé, né? A oração, obviamente, mantém todos esses passos anteriores, a busca por mudança, o impacto da fé, o enfrentamento dos vícios, superando os obstáculos, a reunião familiar, o papel na comunidade. Então, a força da oração, ela converge para ser o sustento disso tudo. Depois a gente tem a atitude positiva, né? Que você não adianta manter aquele sintoma, aquela coisa de depressão, aquele baixo astral. E se você olhar bem, isso aqui ele é uma engrenagem, né? Então tem vários pontos da engrenagem onde roda a corrente seria a nossa vida. E cada dente dessa engrenagem é importantíssimo para que a gente possa fazer girar, né? Fazer rodar, fazer funcionar. Depois tem alguns testemunhos de superação, tem algumas histórias pequeninas de pessoas que conseguiram, que a gente escutou, conversou já nesses anos todos. Estou para terminar, na verdade, um outro livro, né? Falando sobre tudo isso. Essas histórias de vida, assim, de superação que, obviamente, sem citar nomes, são todos nomes fictícios, né? Mas que servem de exemplo para partilhar com as pessoas a mudança, né, que a experiência com Deus faz na vida das pessoas. Depois a gente avalia um novo caminho, é o capítulo 10. Esse avaliando o novo caminho, a gente faz meio que uma regressão, assim, você está pensando no que aconteceu. Poxa, é o que eu estou falando aqui para vocês, né? Essa conversão, essa virada de chave, essa mudança, essa fé, essa batalha contra as dificuldades, as tentações, os vícios, que você pode, por exemplo, no meu caso era o uso de álcool, né? Você pode não estar, eu estou quase 9 anos sem nada, sem beber álcool, né? Eu tomo uma cerveja sem álcool, refrigerante e tal, mas nada com álcool. Não que passou 100%, não faz falta, mas às vezes quando você tem um dia ruim, quando os gatilhos mentais eles começam quando as coisas não dão tão certo, você tem vontade, pô, será que você toma uma cerveja não alivia? Todos os vícios são anestésicos, né? As drogas são uma fuga de realidade. E quem tem os problemas de saúde, obviamente, esse tipo de problema ele dispara as vontades, né? Através dos gatilhos e das coisas que acontecem, né? Elas se fazem ter os gatilhos, as vontades, as coisas todas aí, para que você caia novamente, né? Tanto que a oração do Pai Nosso não diz que nos livre de toda tentação.
Ela fala, não nos deixeis cair em tentação. Então, quando a gente pede a Deus que não nos deixe cair em tentação, é a força da oração que nos sustenta para que nós não tenhamos essa queda novamente no pecado, na tentação e todas as coisas que nos fazem mal. Né? Então, na oração do Pai Nosso, a gente trata, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Né? Amém. Ligando a terra, o que é pedido na terra, aos céus. Então, a gente não, quando você tem uma conversão, quando você trabalha nesses retiros que a gente trabalha, né, as dificuldades aparecem, vêm. Quando você é missionário mesmo, de às vezes largar tudo que você tem para fazer, para ir lá levar a palavra de Deus através da música para alguém, para várias pessoas, isso as coisas acontecem, às vezes falta um dinheiro para isso, uma coisa para aquilo, um negócio, uma reunião que o cara podia estar só naquele dia ali e depois eu tive que reagendar, ele acabou fechando com outro cliente. Então isso tudo acontece, né? Essas provações, essas coisas todas acontecem. Porém, o que faz a diferença é essa questão de não sucumbir a esses problemas e todas essas coisas. Depois, compartilhando a esperança, né, que é o 11º capítulo do livro, a gente compartilha essa fé, essa vontade, essa esperança de que mais pessoas tenham essa experiência com Deus, né? Mais pessoas tenham essa experiência, essa virada de chave, mais pessoas tenham essa força de vontade de lutar contra os seus problemas físicos, mentais, contra os seus vícios, contra as suas doenças, as doenças, né, que o mundo nos apresenta, os vícios que o mundo nos apresenta, que nos tiram do caminho, do contato de Deus. E o último capítulo é o encerramento da jornada e o início de uma nova vida. Quando a gente fala de encerramento de jornada e início de uma nova vida, é se manter, né? Porque tomar a decisão é fácil. Né? Hoje eu vou parar de beber, por exemplo. Como aconteceu comigo, né? Eu parei de um dia para o outro. Eu disse, não, hoje não dá mais. É uma história meio longa e tal. Alguns que já passaram pela live aqui já conhecem e tal. Pessoas que nos seguem já têm acesso, os mais próximos. Mas a decisão ela é fácil. O problema é se manter firme na decisão. Então eu falo de novas jornadas, novos exemplos e das batalhas que a gente enfrenta para poder ter essa vida que serve como testemunho, né? Esse dia a dia, esse viver que a gente tem que testemunhar o Evangelho de Deus e tudo que a gente vive direcionado a Deus para mais pessoas, para evangelizar mesmo as pessoas, mas com testemunho de vida, né? De forma que a gente seja um exemplo de conversão. Se a gente está vindo por um caminho, 180 graus, a gente vai por outro, né? Por isso que o nome do livro é 180 graus, é a grande virada quando você encontra Deus. A partir do momento que a gente encontra Deus e tem essa experiência, a vida muda demais. E você dá um exemplo, né? O exemplo da tua vida que mudou. Se você era um cara que bebia, que vivia em festa, que fazia isso, fazia aquilo, você ia tocar violão, você ia jogar bola, e você automaticamente, daqui a pouco você está tocando aí com os amigos, eu vejo os amigos de futebol, de 10, 12, 15, 20 anos atrás, a gente se encontrando na igreja hoje, se encontrando no retiro, se encontrando e trocando experiências em diversos locais. Essa vivência, esse exemplo. Esses dias eu estava tocando no retiro, o rapaz disse, você lembra? Nós viramos a noite lá tocando violão, tomando cerveja lá na garagem da minha casa. Tinha uma galera lá, tinha umas 10 pessoas e tal. Eu disse, pois faz uns 15, 16, acho, ou até mais, né? Não me lembrava as datas corretas. Agora a gente está aqui meia-noite, tomando um chá antes de ir deitar num pós-momento de um retiro ali e tal, para continuar no outro dia. Eu disse, pelo bem ou pelo mal, no fim, todos acabam buscando Deus, né? Você pode até não concordar no momento, agora, mas pelo bem ou pelo mal. Eu, na verdade, fui pelo mal, né? Uma hora a minha vida culminou naquilo ali e era a única saída. Mas deu tempo. E nesse livro a gente conta essas coisas e você pode aprender e ver essas diferenças que as pessoas têm quando elas encontram Deus. É por isso que o nome do meu livro é 180 graus, a grande virada quando você encontra Deus. Essa conversão que nós temos, essa conversão que muda vidas, essa conversão que muda famílias, que muda o destino de famílias, ela acaba por se mostrar no exemplo da pessoa que a gente se torna, né?
Então, o link está na bio, tá? São R$19,90. Assim que você faz o pagamento do seu cartão, você já consegue começar a ler o livro. Ele é um livro de 100 e poucas páginas, é bem legal. Tem bastante exemplo, como eu falei, dos capítulos, fala da conversão, fala dos momentos de dificuldade, dá alguns exemplos, fala de umas partilhas, fala da nova vida, fala da família que precisa, você precisa ser acolhido novamente, né? O lugar que você precisa voltar. E eu espero que você tenha uma ótima experiência e principalmente que Deus abençoe a tua vida e que você consiga essa conversão. Às vezes a gente pensa que não tem nada a mudar, nada a convergir, a mudar, a melhorar, nada a entregar para Deus, e de repente aparecem algumas coisas que requerem um pouco mais de atenção. Então o importante mesmo se você não tem uma luta contra um vício, contra uma doença dessa, Deus seja louvado, mas manda esse livro. Qual é o melhor presente que você pode dar para alguém que está buscando a mudança e que precisa de ajuda? Com R$20 é um livro, R$19,90, você consegue encaminhar isso pelo WhatsApp mesmo. Você faz a compra, vai ali, vai aparecer um PDF, você vai lá, encaminha e diz para a pessoa assim: esse aqui é um presente que eu estou te dando para mudar a tua vida, para que você comece o ano com uma vida nova, uma experiência nova e que você encontre o caminho de Deus. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde, por quê? Porque há famílias que não conseguem se reestruturar. Há pessoas que não conseguem fazer essa conversão. Infelizmente, né, o livre-arbítrio nos vem para isso, né, para que nós tenhamos as escolhas que nós queremos ter. Porém, nós temos que arcar com as consequências delas. Então, dê esse presente para alguém, né, para a sua família, para alguém da sua família, dê esse presente que pode mudar a vida e a história de uma geração. Porque se há dados, né, que se um filho se converte, 30% de chance da família se converter. Se a esposa se converte, são 43% de chance da família se converter. Mas se o pai de família se converte, as chances sobem para 92%. Envia esse link, esse vídeo, esse livro, vai lá no link da bio, clica lá e manda para alguém, manda esse livro para alguém que você quer que converta a família dele, que você quer que ele tenha uma chance de ver, de aprender com pessoas que já viveram os problemas que ele está vivendo e que tenham essa conversão, certo? Deus abençoe demais a tua vida, a todos que já passaram aqui pela live, né? Agora estamos com 3 pessoas, deu uma clareada aqui na animação. Estamos em 3 pessoas na live, mas já passaram 200 e alguma coisa. Então, se você não tem um problema gigante que precisa de uma conversão, mas leia essa história, você vai identificar alguém próximo a você. Dê de presente, serão os R$19,90 que você vai gastar no presente que pode mudar a vida das pessoas. Forte abraço, Deus abençoe e até mais. Vamos fechar.